Fala pessoal, boa noite, tranquilos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aos estúdios do Gran Cursos Online. Hoje nós teremos mais um episódio aqui do nosso Gran CSI, atendendo a pedidos de vocês, né? Vamos analisar o caso do menino Bernardo Boldrini, o caso de 2014, do menininho que morreu intoxicado por overdose de medicamento em 2014, no Rio Grande do Sul, na cidade de Frederico Westphalen, tá, gente? Vai falando aí a cidade e o estado de onde você está acompanhando a nossa live. Dá um ok aí para nós, para ver se o áudio tá bom, para ver se a imagem tá boa. Fala a cidade e o estado, que a gente gosta de saber de onde vocês estão falando. Um abraço para a Thaís, um abraço para a Priscila, para o Kerlânio, para o Anderson, Clermana, Pedro e todos que sempre estão aí com a gente, tá, gente? Lembrando que nós vamos tratar um pouquinho de grafoscopia, um pouquinho de documentoscopia aqui nessa live. E eu já coloquei lá no nosso canal do Telegram para você um resuminho das leis do grafismo, as leis fundamentais da grafoscopia. Só para revisar, porque vai cair para a galera aí da Polícia Civil da Paraíba, o pessoal que vai fazer para perito, área geral. Aliás, saiu a concorrência aí, bem concorrido, né, gente? Mas vocês, nossos alunos, não têm o que temer porque estão bem preparados. Beleza? Um abraço para Paracuru, Ceará, Parnamirim, Rio Grande do Norte, Gravatá, Pernambuco. Semana passada tratamos do caso da menina Beatriz de Pernambuco, né, gente? Araguari, Minas Gerais, Vila Velha, Espírito Santo, Brasil todo aí. Gente, cadê o povo? Vocês estão enjoados do Gran CSI? Quando eu faço toda semana, a audiência cai, Então agora vai ficar para 15 dias, tá? Semana passada tinha 100 e tantos aqui no evento. Cadê o povo? Tá atrasado? Gente, eu atrasei alguns minutinhos porque antes a gente estava gravando um outro evento. Um evento offline que já está pronto para vocês. Revisão de véspera de criminalística para a Polícia Civil da Paraíba, porque no dia da véspera eu estarei de plantão e aí acabei de deixar pronto, gravadinho para vocês, tá? Então a minha parte já está garantida. Amanhã eu vou gravar a parte de criminalística aplicada para deixar para vocês, beleza? Ao longo da live a gente vai conversando mais um pouco. Cortando para a tela aí, tá aí a capa do nosso evento e as nossas redes sociais. Entre lá no nosso canal do Telegram que já tem material relacionado a esse evento de hoje. Gente, caso muito chocante, muito triste. Nós temos tratado de vários casos de crianças aqui, né? Não sei se vocês já viram. Para quem está entrando agora, meu nome é Laércio Carneiro, sou perito criminal, professor aqui do Gran, das disciplinas de Medicina Legal, Criminalística e Criminologia. A gente tem esse quadro aqui, Gran CSI. Que número é essa aula, gente? Deixa eu ver aqui. Já estamos quase chegando aí em 10 casos analisados. Estamos analisando a pedido da nossa coordenação de eventos, à luz dos conhecimentos da investigação criminal, da criminalística, da medicina legal, os casos aí da última década, tá? Já analisamos o caso da Boate Kiss, já analisamos o caso da menina Beatriz, o caso do menino Henri Borel, o caso da Flor de Lis e hoje nós vamos analisar o caso do menino Bernardo. Provavelmente nós analisaremos no próximo episódio o caso da família Pesseguini lá de São Paulo, que é aquele caso da família do casal de policiais da Rota que morreram, né, juntamente com o filho e juntamente com uma avó e uma tia. O que vocês acham da gente analisar aquele caso? E também estou querendo analisar o caso Mércia Nakashima e depois o caso da menina Isabela Nardoni, tá? O que vocês acham desses casos aí? E aí a gente está indo dos casos mais recentes para os mais antigos e vamos indo, beleza? Enquanto vocês estiverem gostando do evento e estiver tendo audiência, a gente vai prosseguir aí, beleza? Gente, o caso do menino Bernardo Boldrini,
Ele foi morto em 2014 no Rio Grande do Sul pelo pai e pela madrasta e por 2 outros coautores, né? Nós vamos analisar detalhadamente aqui agora, tá? Vamos entrar aí. Então tá aí o caso. Gente, essa é a Odilane Ugliani, a mãe do menininho Bernardo, e esse daí é o Bernardo, tá? Ela foi a primeira esposa do médico Leandro Boldrini, que teve esse menino lindo aí com a Odilane, essa moça também muito bonita, né? Que infelizmente com 30 e poucos anos morreu, fruto do desequilíbrio relacionado ao término do casamento. Nós vamos conversar sobre isso, porque isso daí é um caso dentro do outro caso. Temos o caso Odilane dentro do caso Bernardo, tá? Então aqui nós vamos tratar de 2 casos hoje. Então o menininho Bernardo, ele nasceu em 2002 na cidade de Santa Maria, aquela mesma cidade que ocorreu o caso da Boate Kiss, que nós já analisamos aqui, tá, gente? O menininho Bernardo, filho desse casal aí, da Odilane Uglioni e do Leandro Boldrini. Leandro Boldrini, um médico reconhecido, o único cirurgião geral da cidade de Três Passos, Rio Grande do Sul. Ele tinha uma clínica de renome na cidade de Três Passos, uma cidade pequena de cerca de 30 mil habitantes na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Ele cuidava desse menino, que era filho dele, um menininho de 11 anos, e a mãe do Bernardo, essa moça bonita aí, suicidou-se em 2010, quando terminou o casamento com o Leandro Boldrini. Nós vamos analisar, tá, o caso? Nós vamos analisar esse caso aí também. Então, o menininho Bernardo, 11 anos, nascido em Santa Maria, Rio Grande do Sul, filho do Leandro Boldrini e da Odilane Boldrini. A Odilane morreu em 2010 e o Leandro cuidou, assim, muito mal e porcamente, né, do menininho Bernardo, e levou o Bernardo para outro relacionamento. E a gente já conhece o fim dessa história, né, gente? Crianças levadas de um relacionamento para o outro, quando o novo cônjuge não aceita a criança, dá problema. Foi assim no caso do menino Henri, foi assim no caso do Bernardo, foi assim no caso da Isabela Nardoni, e nós temos inúmeros outros casos que foram assim, tá? Esses são casos de repercussão nacional porque, infelizmente, envolvem pessoas da alta sociedade e, tristemente, tem-se a cultura, né, de dar mais visibilidade a esses casos. Mas nós temos um caso gravíssimo aqui no Distrito Federal, de um casal de mulheres que trouxe um menino de outro relacionamento e elas simplesmente assassinaram o menino e esquartejaram o menino, menininho pequenininho. Mas antes disso, o menino foi submetido a muito tratamento desumano, muito tratamento cruel, muitas humilhações, inclusive colocava a criança para vestir roupa de menina, se comportar como menina. E, inclusive, o menininho passou por muitos abusos antes de morrer. É um caso muito trágico aqui de Brasília, que chocou muito a gente, deixou todos nós muito entristecidos, tá, gente? E a gente tem muitos casos assim no Brasil. O menininho morava na cidade de Três Passos, né, Rio Grande do Sul, com o pai e a madrasta. Desapareceu no dia 4/4/2014. Segundo o pai, Leandro Boldrini, o menininho teria ido para casa de um amigo dormir. Detalhe, o Leandro Boldrini só foi atrás do filho na casa do coleguinha 3 dias depois. Ele só foi atrás do filho no dia 7 de abril. E o menino era visto com frequência abandonado, perambulando pela cidade, nitidamente desassistido. Inclusive o menino, por conta própria,
Antes de acontecer essa tragédia com ele, ele procurou a justiça por conta própria, procurou o Ministério Público, reclamou do pai, denunciou o pai por falta de cuidados, por falta de carinho, por falta de atenção. Ele não reclamou de maus tratos físicos. Ele só falou: meu pai trabalha, não quer saber de mim, eu fico abandonado, eu não me dou bem com a companheira do meu pai, eu sofro humilhação, eu sofro xingamentos. E ele foi muito claro com o juiz: ela me xinga e eu xingo ela de volta. Eu quero que vocês chamem o meu pai aqui para o meu pai me dar mais atenção. E assim a justiça fez, né? A justiça, primeiramente, ela tenta conciliar a situação. Existe um princípio de manter a criança na família, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente, de evitar retirar a criança do convívio familiar. E eles foram chamados lá, o Leandro recebeu broncas do juiz, recebeu orientações e saiu de lá como se fosse cuidar bem do Bernardo, mas não foi isso que aconteceu, tá? O menino foi encontrado 10 dias depois, no dia 14/4/2014, na cidade vizinha de Frederic Westphalen, cerca de 80 quilômetros distante da cidade onde ele morava com o pai e a madrasta. No dia 7, o Leandro foi atrás do Bernardo na casa do coleguinha e chegou lá contando a história da carochinha, perguntando para a mãe onde estava o Bernardo, a mãe do coleguinha, dizendo que o Bernardo tinha saído de casa, dizendo que iria dormir no coleguinha e voltaria no dia seguinte. Que história estranha, né, gente? Aí ele registrou um boletim de ocorrência comunicando à polícia de que o menino estaria desaparecido. Por influência, por ser conhecido, por ser uma pessoa de classe social privilegiada, teve acesso aos veículos de comunicação da região, da cidade, a exemplo de rádios, onde ele prestava entrevista dizendo que estava atrás do filho, que estava muito preocupado. Ao mesmo tempo, ele sequer disponibilizava o telefone dele de contato para, se as pessoas encontrassem a criança, comunicar a ele. Olha o nível de preocupação desse pai com essa criança que estava desaparecida. A Odilane Uglione, essa moça linda aí, mãe do Bernardo, foi casada com o Leandro e teve o Bernardo, era enfermeira, conheceu o Leandro na Faculdade Federal de Santa Maria, onde ele cursou medicina e ela cursou enfermagem. Em 2010 eles se separaram. Essa separação foi motivo de muita discórdia, foi motivo de muita briga. A Odilane, na realidade, ela queria ser respeitada, ela queria atenção, mas ela alegava que não dava mais para manter o relacionamento porque ela estava sendo traída, tá? E aí, assim, ela requeria a metade dos bens, uma divisão de patrimônio que, segundo ela e o advogado dela, ela teria direito de cerca de 1,5 milhão em bens, né? Porque o Leandro era um cara muito bem sucedido, tinha um patrimônio elevado, e ela pediu uma pensão de 8 mil para ela e para o Bernardo. E nessa discussão, nessas idas e vindas, 3 dias antes da data do divórcio, ela compareceu lá ao consultório do Leandro, lá na clínica dele, e ocorreu a morte dela dentro do consultório. Segundo ela, quando ele entrou no consultório, a secretária informou: doutor Leandro, a sua mulher está aí dentro e ela está armada. Aí ele entrou. Esse é o depoimento, o testemunho da secretária, tá? Na sequência ele sai gritando, correndo: socorro, ela está armada. E aí houve-se o tiro. Nessa situação ela teria suicidado-se com um tiro na boca e teria deixado uma carta de despedida, tá? Aí essa carta foi objeto de exame pericial do Instituto Geral de Perícias. O Instituto Geral de Perícias chegou à conclusão
de que a carta de fato teria sido escrita pelo punho da Odilane, mas chegou à conclusão, fez vários estudos e chegou à conclusão que o tiro na boca dela, de baixo para cima, poderia ter sido efetuado tanto por ela mesma, tá aí a carta deixada pela Odilane, tá? Essa carta foi comparada com vários padrões grafoscópicos deixados por ela, agendas, cadernos de anotação, e o pessoal do Instituto Geral de Perícias chegou à conclusão de que era a carta escrita pelo próprio punho dela, certo? Tá aí o Dr. Kleber Miller, né, diretor do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, explicando, justificando tecnicamente por que a carta teria sido escrita por ela mesma. Porque quando o menino Bernardo foi assassinado, a família da Odilane começou a ter muita dúvida sobre a hipótese de suicídio da Odilane. E a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com base nas provas periciais e nas provas testemunhais, concluiu que de fato ela tinha se suicidado. Mas diante da morte do Bernardo Boldrini, está previsto no Código de Processo Penal, vocês já estudaram isso comigo, as partes podem contratar assistentes técnicos para analisar a prova pericial e emitir parecer sobre isso. E a família da Odilane, na dúvida, né, depois da morte do Bernardo, fez isso. Encontrou alguns assistentes técnicos que tentaram dizer, né, porque o assistente técnico ele não tem compromisso com a neutralidade e a imparcialidade. Enquanto os peritos criminais de natureza oficial e os peritos judiciais que atuam em causas cíveis, causas trabalhistas, sendo indicados pelo perito, pelo juízo, esses sim têm compromisso com a neutralidade, com a imparcialidade. Os assistentes técnicos, que são popularmente chamados de peritos particulares, esses não têm compromisso com a imparcialidade, tá, gente? E aí a família da Odilane contratou os assistentes técnicos para desdizer os laudos do Instituto Geral de Perícia, mas não conseguiram, não foram bem sucedidos, e a perícia criminal de natureza oficial prevaleceu. Tá aí os estudos, né, as projeções, os gráficos realizados pelo Instituto Geral de Perícias. Aqui é o confronto, né, dos padrões grafoscópicos dela com a carta questionada, onde chegou-se à conclusão que foi escrita pelo punho dela. E aqui as projeções, os gráficos, as animações mostrando que nesse aspecto a perícia não conseguiu dizer de forma inequívoca que o tiro só poderia ter sido dado por ela. Restou comprovado que o tiro tanto poderia ter sido realizado por ela mesma como por outra pessoa. Mas a perícia criminal, a gente já discutiu isso, ela traz a verdade. Ela não traz à tona o que a investigação deseja provar. Ela traz a verdade, tá? E aí as investigações é que devem também acompanhar a verdade dos fatos, tá, gente? Então tá aí as ilustrações feitas pelo Instituto Geral de Perícia. Depois que o Leandro separou-se da Odilane, ele casou-se com a Graciele Ugolini, carinhosamente chamada de Kelly por ele. Ela, enfermeira de 32 anos, também lá da faculdade, profissional de saúde, ele conheceu ela nesse meio, né? Também se conheceram no meio universitário e eles tiveram uma filhinha juntos, a irmãzinha do Bernardo, filha do casal. Só que a Odilane não aceitava, a Graciele não aceitava o Bernardo não aceitava a Graciele, e o Leandro ficava do lado da Graciele, e ela conseguia colocar o pai contra o filho contra o pai, e esse menino era objeto de discórdia
frequente, muita briga, abandono, descaso. Ela não chamava o menino pelo nome. Segundo os autos, segundo as investigações, as testemunhas, ela chamava o menino de semente do mal. Sequer tratava a criança pelo nome, tá, gente? Muito triste, muito trágico, certo? Tá aí, ó, pai e madrasta provocam Bernardo até ele explodir. Gente, tem um vídeo no YouTube. Ele, em vez de dar carinho, em vez de dar atenção para o filho, nos momentos de discussão, para irritar o menino, ele pegava o celular e começava a filmar o menino. E o menino não gostava, o menino se sentia constrangido e coagido, ameaçado. E ele ficava chantageando o menino com a filmagem e provocando o menino. Se você der uma gulgada aí, se você colocar no YouTube, você vai ver. Quando o menino estava nervoso, ele começava a filmar e provocando o menino, a ponto do menino pegar objetos para se voltar contra ele, a exemplo de facas, facão, e ele ficava provocando: você é machão, faz alguma coisa comigo. A criança, quando chega a esse ponto, é porque ela está pedindo socorro. Crianças pequenas, crianças normais, elas não têm esse instinto de agressividade, de violência, de desrespeito, de provocação aos pais. Esse não é o padrão normal de crianças bem cuidadas, bem assistidas. Quando a criança adota esse tipo, eu sou pai, eu sou professor, eu posso falar. Quando a criança adota esse tipo de padrão de comportamento, é porque ela já está desesperada, estressada, deprimida, agitada, provocada por outras situações, tá, gente? É uma criança que está pedindo socorro, precisando de um carinho, de um acompanhamento, de um afeto, de um alento, de um acompanhamento psicológico, às vezes até de um acompanhamento psiquiátrico, tá? Depende do caso, beleza, gente? E aí esse menininho era vítima dessa segregação, desses abusos. Tá aí a polícia do Rio Grande do Sul tentando localizar o Bernardo, desaparecido desde o dia 4/4 de 2014, e só apareceu no dia 14, gente, infelizmente, com um desfecho triste, morto, tá? Tá aí. Como que a polícia e a investigação trabalha? Começa a investigar pessoas próximas. Já existia essas denúncias, essas queixas, a própria vizinhança falava que o menino não era bem tratado, que o menino não era bem quisto no lar. Já existia esse registro na justiça. Então a polícia começou a investigar as pessoas mais próximas, o pai, a madrasta, e aí chegou aos amigos, né, da madrasta que participaram, que ajudaram no crime. O que a madrasta, juntamente com a Edelvânia, ela tem um nome difícil, já nós veremos o nome, é um nome semelhante a alemão, russo, nós vamos ver já, tá? A Edelvânia e o Evandro, irmão da Edelvânia. Eles arquitetaram de assassinar o Bernardo e planejaram tudo antes. 2 dias antes foram no perímetro lá da cidade de Frederico Westphalen, procuraram uma mata, um local remoto e cavaram uma cova. Aí a Kelly, né, a madrasta, a esposa do Leandro, a atual esposa do Leandro, à época, aproximou-se do menino, simulando estar fazendo as pazes, e disse que ia levar ele para uma reza, para uma benzedeira, para ele ficar bom, para o relacionamento melhorar na família e entre eles, e prometeu ao menino que se ele contribuísse, colaborasse, ele ganharia uma televisão de presente. E aí ela convenceu o menininho de entrar dentro do carro, e aí ela ofereceu um medicamento para o menino, dizendo que seria para ele não sentir enjoo durante a viagem. E aí foi a primeira dose de depressor, né? Aí aqui a gente entra com toxicologia forense, as drogas depressoras do sistema nervoso central, o maleato de midazolam, que foi a droga
primeiramente administrada via oral no menino para o menino dormir, tá? Tá aí, ó. Bernardo estava morto. Quando foi enterrado, as notícias, diz o laudo da perícia. E o fármaco utilizado foi esse daqui. Inicialmente esse daqui, o comprimido via oral para dopar o menino e ele dormir no carro. E depois foi injetado uma grande dose desse medicamento no menino. E aí, né, essas drogas depressoras do sistema nervoso central, em grandes doses, elas causam severa depressão cardiorrespiratória e aí a pessoa infelizmente não resiste, vem a óbito. Gente, impressionantemente, enquanto elas andavam com esse menino na rodovia, no carro em alta velocidade, elas foram abordadas e receberam uma multa. O menino estava no banco de trás, na cadeirinha, e elas duas no banco da frente. O policial não desconfiou, porque, segundo ele, o menino estava tranquilo, como se nada tivesse acontecendo no banco de trás, tá? E eles passaram por essa abordagem, receberam essa multa, e lá na frente o menino dormiu, porque o efeito do medicamento demora um pouco, e aí foi o momento em que ela injetou, né? Realizou essa overdose de maleato de midazolam no menino. E como que a perícia detectou, gente, o maleato de midazolam? Tá aqui uma revisão de química, né? Ou para os farmacêuticos, para os químicos, para os biomédicos, para os toxicologistas. Aí a técnica usada é a cromatografia gasosa, esse equipamento aí, revisando para os químicos que vão fazer prova nos próximos dias para perito. Injeta-se a amostra aqui. A amostra passa por essa camada, por essa coluna cromatográfica, sendo transportada, arrastada por um gás de arraste, tá? Aí o cromatógrafo vai separando os componentes da mistura e aqui no computador sai um gráfico chamado cromatograma. São vários picos. Cada pico que sai no gráfico é referente a uma substância. E aí a substância, o próprio equipamento, ele já tem uma biblioteca de dados que propõe ao perito, ao químico, ao farmacêutico, ao analista as prováveis substâncias ali presentes. E aí o perito faz o refinamento, a análise final e chega qual é a conclusão de qual é a substância ali. Tem cromatografia gasosa, tem cromatografia líquida, tem cromatografia em camada adequada. Só para ilustrar para vocês como que nós, peritos, chegamos à conclusão desses resultados. São aqueles equipamentos de laboratório que vocês veem nos filmes, nas séries de TV, inclusive no CSI, tá, gente? Então, a amostra de sangue, de fezes, de urina, recebe um tratamento antes, uma purificação e é injetada nesse equipamento. E foi assim que o Instituto Geral de Perícias chegou à conclusão de que havia uma elevada concentração dessa substância no conteúdo estomacal do menino, no sangue, na urina, beleza? Durante a necrópsia, concluiu-se também que o menino já foi enterrado morto. Como assim, professor? Ele não foi enterrado vivo, ele foi enterrado morto. Porque durante a necrópsia, durante o exame da traqueia, por exemplo, se ele tivesse sido enterrado vivo, ele teria aspirado material mineral e seriam encontrados vestígios minerais no aparelho respiratório, nas partes internas do aparelho respiratório do menino, que não foi constatado, tá? Então ele morreu de overdose de medicamento depressor do sistema nervoso central e ele foi enterrado morto, beleza? Onde elas conseguiram esses medicamentos? O próprio Leandro Boldrini forneceu a prescrição para a aquisição desses medicamentos. A investigação chegou lá no estabelecimento que forneceu e tinha a prescrição, tinha a receita com carimbo e a assinatura do Leandro Boldrini, beleza? E aí, gente, elas ocultaram o corpo do menino nessa cova e nas vésperas elas haviam comprado a pá, a enxada, a cavadeira
e compraram também soda cáustica para destruir o cadáver do menino, certo? Mais na frente a gente vai ver algumas questões sobre isso que eu trouxe para a gente revisar aqui. Deixa eu ver como é que tá o chat aqui, gente. Deixa eu ver como é que tá o chat. Nós estamos analisando técnico-cientificamente, tá? À luz da perícia, beleza, gente? Em 1 hora, né? É um caso bem complexo. Olha, a Ivância tá falando que no mestrado dela ela fez muita cromatografia. Parabéns, Ivância. Foi um caso muito triste, né, Sinara? Concordo. Nossa, gente, é muito triste. E assim, gente, é o maior orgulho estudar para trazer esses casos para vocês. Mas eu fico muito triste quando eu estudo. Eu fiquei muito triste quando eu aprofundei no caso do menino Henri Borel. Muito triste também no caso do menino Bernardo Boldrini. O caso da Isabela eu também já conheço. Nossa, é muito triste. Ah, gente, outro caso que eu quero analisar aqui com vocês, né? É o caso lá do goleiro Bruno, da menina lá que o Bruno deu sumiço. Quem sabe no futuro, o que vocês acham? Vão sugerindo aí pra nós, tá? E aí enterraram o menininho e cobriram de soda cáustica antes de enterrar. Beleza, gente? Tá aí a cromatografia. Tem algum químico, algum farmacêutico aí, algum toxicologista, algum biomédico? Dá aí um alô pra nós. Galera, olha aí o ponto em que o menino foi sepultado, onde o cadáver dele foi encontrado. Lá hoje é ponto de manifestação, de peregrinação, de orações até hoje, tá, gente? Aqui, ó. Enquanto a Kelly chamava o menino de semente do mal, as pessoas fizeram esse cartaz aí em homenagem ao menino. Dá muita dó, né, gente? Uma criança saudável dessa, linda, podendo receber amor e carinho, né? Ser assassinada dessa forma. Tá aí, gente, os principais autores, né? Os autores do assassinato contra o menino. O Leandro Boldrini, a madrasta, né? O Evandro e a amiga da madrasta. Nós vamos ver os nomes deles aí. É a Edelvânia Virganovics, tá? Graciele Ugolini, a madrasta. Edelvânia Virganovics, enfermeira também, 40 anos. Amiga da Graciele. E o camarada, o Evandro, ele participou para receber dinheiro, tá, gente? Tanto o Evandro como a Edelvânia receberam promessa do Leandro Boldrini de que se eles participassem do assassinato do menino, colaborassem, ele quitaria um imóvel para eles. Então veja que coisa complicada, né, gente? Tá aí, ó. Vamos ver aqui, né? O Bernardo, 11 anos, filho do Leandro, 38 anos, vivia com a madrasta de 32 anos, né? O Leandro, médico formado na Universidade Federal de Santa Maria em 99, era o principal cirurgião geral da cidade de Três Passos, tá? A Graciele, né, esposa dele, ele conheceu ela no meio universitário e eles chegaram, se eu não me engano, a trabalhar juntos. A Odilane, a primeira esposa dele, a Jussara, era a mãe da Odilane, a senhorinha que questionou a morte da Odilane, tá? Mais informações sobre eles, depois vocês leem. E tá aí, gente, eles foram condenados em 2019. O Leandro recebeu 33 anos e 8 meses em regime fechado. Foi condenado por homicídio doloso quadruplamente qualificado, ocultação de cadáver, falsidade ideológica, porque comunicou, né, crime sem ter ocorrido o crime comunicou o desaparecimento do menino como se ele fosse inocente, mas na realidade ele fez uma falsa comunicação. A Graciele pegou 34 anos e 7 meses, pegou mais que ele, a esposa dele, ó, em regime fechado,
foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado e ocultação de cadáver. É porque ela ainda pegou a... Ah, tá. Ocultação de cadáver. A Edelvânia pegou 22 anos e 10 meses em regime fechado, homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. E o Evandro, condenado a 9 anos e 6 meses, ele já está em liberdade condicional, inicialmente em regime semiaberto, e foi condenado por homicídio simples e ocultação de cadáver. Essa tragédia aí. E aí eu trouxe algumas questões para a gente resolver aqui. Beleza? Vamos lá, eu elaborei os itenzinhos só para a gente fixar e exercitar para ajudar você na sua prova. O caso Bernardo Boldrini, ocorrido em 2014 em Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, foi um dos crimes que mais chocou o Brasil na última década. O assassinato do garoto gerou dúvidas acerca da causa da morte da mãe, a enfermeira Odilane Uglione, que teria se suicidado no consultório do marido, o médico Leandro Boldrini. Acerca do caso, julgue os itens. Questão padrão Sebrasp de certo ou errado, beleza, galera? Para chegar à conclusão de que a carta de suicídio teria sido de fato redigida por Odilane, os peritos do IGPRS, Instituto Geral de Perícias, embasaram-se nas leis da grafologia. E aí, gente, certo ou errado, oxo, o pessoal que vai fazer para perito geral aí da Paraíba, que tem que saber documentoscopia e grafoscopia. Gente, grafologia não, grafologia é diferente de grafoscopia. Grafoscopia é o ramo é a área da documentoscopia que examina a autenticidade de assinaturas e escritos, enquanto a grafologia ela estuda características psicológicas da pessoa por meio da escrita. É totalmente diferente. Aliás, grafologia foi um dos ramos do conhecimento que os assistentes técnicos contratados pela mãe da Odilane usaram para tentar justificar que a Odilane não tinha se suicidado, que a carta não tinha sido escrita por ela e que ela, aliás, teria deixado outros escritos que manifestavam felicidade, alegria por parte dela dias antes por estar se divorciando. Então, o Instituto Geral de Perícias, nós da perícia trabalhamos com grafoscopia, grafologia não, tá? Então, está errada essa alternativa. Se cair isso na sua prova de documentoscopia da PCPB, pode marcar errado. Para concluir que a carta de Odilane, que a carta é de Odilane, escrito pelo punho de Odilane, os peritos basearam-se na lei fundamental dos grafismos, enunciada por Edmond Solange Pelat, que diz que a escrita é individual e inconfundível, e suas leis, as leis da escrita, independem do alfabeto utilizado para a sua produção. Correto, gente? Lei fundamental dos grafismos, trazida por Edmond Solange Pelat, um dos principais estudiosos da grafoscopia, um francês, tá? Década de 1930 a 1940. E lá no nosso grupo do Telegram eu coloquei para você um resumo, um PDF com os resumos das leis dos grafismos. E eu vou colocar aí para você o link do Telegram para você entrar e baixar lá o resumo e revisar para a sua prova de perito que vai cair documentoscopia, beleza? Pode-se afirmar que o gesto gráfico está sob influência imediata do cérebro. Até aqui, correto. Primeira lei do grafismo. Sua forma não é modificada pelo órgão escritor e se este funciona normalmente e se esse encontra suficientemente adaptado à função. Gente, o que isso está correto? Primeira lei do grafismo, o que isso daí está dizendo? Primeira lei de Edmond Solange Pelat. Está dizendo que a escrita ela emana do cérebro. O punho é mero órgão mecânico que executa a informação que o cérebro manda. Inicialmente, a gente pode até tentar modificar a escrita, pode até tentar disfarçar, mas instintivamente, como a escrita é um ato que emana do cérebro,
em algum momento a pessoa vai deixar transparecer as características originais da escrita dela. Cada um de nós temos uma escrita única, é como se fosse uma outra forma de identificação, é como se fosse uma outra fingerprint, uma outra impressão digital nossa, tá? Então está correto. Caso Odilane tenha se matado com um tiro disparado com as mãos, é certo que haverá resíduos de tiro pelo menos em uma das mãos, sendo esses materiais facilmente detectáveis de forma inequívoca, fazendo análises laboratoriais por métodos clássicos. Gente, cuidado, essa questão está perigosa. A primeira parte está correta. Se ela estiver atirado com as próprias mãos, claro que haverá resíduos de tiro nas mãos dela. Só que aí, para detectar esses resíduos, depende da técnica que será utilizada. Se utilizar a técnica de microscopia eletrônica de varredura, que é a melhor que nós temos, usando o microscópio eletrônico de varredura, é possível enxergar as partículas de chumbo, bário e antimônio provenientes dos resíduos do tiro. Então, de forma inequívoca, vai indicar a realização de tiro. Agora, se for usada uma técnica falha, como a técnica do rodizonato de sódio, que é uma reação colorimétrica que faz o reagente de rodizonato reagir com chumbo, é uma técnica muito falha. Ela pode dar falso positivo e ela pode dar falso negativo. Isso daí é uma contextualização de balística forense para quem vai fazer a prova de perito geral, tá? Da Paraíba. Isso não está explicitamente descrito no edital, mas é uma contextualização trazendo para o caso em questão, tá? Então, se realiza o tiro aqui, deixa eu pegar minha arminha aqui de airsoft. Se realiza o tiro nas pinças das mãos. Inclusive, isso foi cobrado na prova da PCRN recentemente. Não estava no edital. A banca FGV cobrou. Então, se realiza tiro, aqui haverá resíduos do tiro, aqui também, aqui também. Se empunha com ambas as mãos e na outra mão também haverá. Se vai detectar ou não, vai depender da técnica. Todo contato deixa uma marca, como diz Edmond Locard, né? Mas para detectar, gente, primeiro princípio da criminalística, todo contato deixa uma marca. Mas para detectar esse sinal, essa marca, tem de ter técnica boa para isso, tá? Se usar o rodizonato, não é garantido que vai dar um resultado confiável. Se usar a microscopia eletrônica de varredura e o teste, o exame for bem realizado, é praticamente certo que obter-se-á bons resultados, tá? Então essa está errada, beleza? Vamos para a próxima. O medicamento usado para intoxicar Bernardo é um estimulante do sistema nervoso central. É errado, gente. Estimulante é cocaína, é crack, são as anfetaminas, beleza? Essa droga aí é um depressor do sistema nervoso central. Se tivesse usado uma alta dosagem de estimulante, teria matado? Muito provavelmente sim também, porque qualquer droga potente pode causar overdose. O menino morreu de overdose, não a droga usada por ele mesmo, né? Mas administrada nele por outras pessoas. Então essa droga maleato de midazolam é uma droga depressora. A substância usada para destruir os restos mortais do menino atuou como veneno. Gente, em toxicologia forense, o que é veneno? São drogas que atuam no metabolismo, atuam na bioquímica do corpo, atuam sistemicamente. Atrapalham o funcionamento do metabolismo, da bioquímica do corpo. A exemplo do monóxido de carbono, a exemplo da estricnina, a exemplo do cianeto, tá? A soda cáustica usada para destruir os tecidos
Foi usado como um agente químico? Sim, mas um agente químico cáustico para consumir matéria orgânica, certo? Item 6, é possível afirmar que Bernardo morreu por ação cáustica do medicamento? Não, ele morreu por envenenamento, intoxicação, overdose do medicamento. A substância usada para destruir os restos mortais do menino atuou como veneno? Errado, atuou como agente cáustico. Se Bernardo foi enterrado morto, então na necrópsia certamente constatou-se a presença de material mineral na traqueia da criança. É o contrário, se ele tivesse sido enterrado vivo, poder-se-ia constatar a presença de materiais, vestígios minerais no aparelho respiratório do menino. Beleza, gente? Só para a gente sedimentar, fixar, revisar o conteúdo aí e estudar um caso. Caso real, teoria, prática e exercício para a sua prova, beleza? Fala aí o que você achou do caso de hoje. Vocês gostaram ou não? Qual é o próximo caso que você sugere pra gente aí, gente? Bora lá. A Priscila tá pedindo para explicar o agente cáustico. Lá em toxicologia forense, energias de ordem química, na medicina legal, a gente estuda os venenos e os agentes cáusticos. Para nós químicos, substâncias cáusticas por exemplo, o hidróxido de potássio e hidróxido de sódio, substâncias alcalinas. Agora, na medicina legal, tudo que ataca, detona, agride os tecidos, os autores de medicina legal, os médicos que não são químicos, consideram cáustico, tá? A exemplo do ácido, eles consideram cáustico. Então, substâncias cáusticas destroem e agridem tecidos, principalmente externamente. Agora, os venenos atuam de forma sistêmica na bioquímica, no metabolismo, no funcionamento da fisiologia do corpo. A exemplo do monóxido de carbono, que mata por asfixia, impedindo a respiração de oxigênio. A estricnina, o cianeto. Beleza? É isso, gente. Esclarecida a dúvida, né, Priscila? Isso daí a gente estuda lá em toxicologia forense, tá bom? Lá nas nossas aulas completas. Se está no seu edital, estará no seu pacote, tá bom? Deixa eu virar aqui. Então, beleza, galera. É isso daí. O caso do menino Henrique. Esse menino Henrique eu não tô sabendo qual é não, tá, ô Jolisol? Fala pra mim lá no direct do Instagram para entrar no hall de casos, tá? Semana que vem nós não teremos Gran CSI porque nós vamos revisar os conteúdos da PCPB ao longo da semana. Na outra semana eu acho que eu vou folgar para terminar o meu TCC. Aí fiquem atentos que eu vou avisar o próximo episódio do Gran CSI, tá bom, gente? Vamos ver aí. Ah, o caso Suzane von Richthofen. Mas esse aí tá lá para 20 anos, né? Nós estamos analisando os casos da última década. Nós vamos chegar a esse, tá, gente? Medicina legal para PCPB já foi ontem, Vância. Já revisamos ontem, resolvemos 20 questões aqui. Semana que vem vamos revisar criminalística e criminalística aplicada. Fiquem atentos nos comunicados no canal do Telegram. E cadê a audiência de hoje? Geralmente dá 100, 140, 150. Hoje caiu um pouco a audiência, né, gente? Vamos lá, se vocês não comparecerem, o Gran suspende o evento. Beleza? Colabora aí, tá bom? Então falou, galera. Um beijo, um abraço, bons estudos e até a próxima. Em nome do Gran, em nome da nossa equipe de eventos e em meu nome, eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Espero ter acrescentado. Tá bom? Valeu, galera. Corta pra tela, diretor.